Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para nossa aula de redação. Antes de iniciarmos a aula de hoje, referente já à apostila 2, unidade 15, eu peço que vocês confiram lá no plural no nosso sistema, porque ontem eu postei a resolução das atividades referentes à unidade anterior, sobre dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Muitos exercícios exigiam que vocês grifassem na apostila os argumentos contrários e argumentos favoráveis. Então eu coloquei lá na apostila, eu coloquei lá no anexo que eu enviei ontem para vocês como se faz isso. Tranquilo? Na aula de hoje é a unidade 15 da apostila 2. Nós vamos falar sobre a importância do interlocutor. O interlocutor é a pessoa para quem a gente idealiza o texto no momento que escreve. Todo texto é feito para alguém. Ele se dirige a alguém, para uma pessoa ou para mais pessoas. E essa pessoa, ela influencia decisivamente em como eu vou usar a linguagem, se for um texto argumentativo, nos tipos de argumentos que eu vou utilizar. Para quê? Para que o meu texto obtenha o sucesso que eu pretendo, tendo em vista este interlocutor que eu tenho. Na dissertação argumentativa, que é o grande nosso foco de estudo no nono ano, ela tem dois grandes objetivos. Ela tem como objetivo convencer e persuadir. Então é muito importante a gente esclarecer essa diferença entre aquilo que é convencer e aquilo que é persuadir, porque esses termos muitas vezes eles são tratados, tidos como sinônimos, mas não são. Eles são relacionados, mas eles não são iguais. O que é convencer? Convencer é quando você explica algo e a pessoa ela reconhece aquela ideia como verdadeira. Ela reconhece a ideia como válida, mas não necessariamente ela muda de vida por saber daquilo. Persuadir é diferente. A pessoa, além de entender que aquela ideia é válida, ela vai mudar o comportamento dela, tendo em vista aquilo, o texto, ou aquilo, os argumentos que foram falados, que foram ditos. Vou dar um exemplo simples para vocês. Então, relacionado, por exemplo, ao tabaco, ao fumo. Muitas pessoas são convencidas de que o tabaco faz mal, de que o fumo faz mal. Elas sabem isso, elas reconhecem. Mas nem todas pararam de fumar por conta disso. Ou seja, elas são convencidas de que isso faz mal, mas elas não foram persuadidas, porque a partir do momento que elas foram persuadidas, elas vão mudar de vida e elas vão mudar de comportamento e passarão a ter uma vida diferente. Então, o persuadir, a persuasão, tem a ver com a mudança de comportamento. O convencimento é apenas a pessoa aceitar que a ideia é válida. Além dos textos argumentativos, na publicidade, isso é muito importante também. Os publicitários, eles trabalham muito com essa noção. Então, assim, um bom publicitário, uma boa empresa de publicidade, ela não vai apenas te convencer de que aquele produto é de qualidade. Isso é pouco. Ela precisa o quê? Te persuadir para você o quê? Tomar uma atitude e ir lá comprar o produto. Então, convencer é você fazer alguém aceitar as ideias como válidas. Persuadir é fazer com que as pessoas mudem ou tomem atitudes concretas tendo em vista os argumentos que foram colocados. Retomando a dissertação argumentativa, então, além de convencer, de colocar ideias que as pessoas reconheçam como válidas, eu preciso que esses argumentos sejam tão bons que as pessoas elas vão o quê? Mudar de atitude, tomar uma atitude a partir dos meus argumentos. Quando a gente pensa no interlocutor, a gente não pensa só em uma pessoa. Por exemplo, estou escrevendo um texto para o professor Bruno. Eu penso também no auditório ou no grupo social a qual aquela pessoa pertence. Então, por exemplo, assim, é o grupo social de professores, é o grupo social de estudantes, de jovens da classe média. Qual é o grupo social? Porque eu tendo em vista o que aquele grupo social pensa, é mais fácil de eu ganhar a adesão deles. Outra coisa que é muito importante é conhecer fatores que geram discordância
ou em relação ao meu interlocutor. Então, se eu quero convencer o meu interlocutor a respeito de algo, eu preciso entender como ele pensa e às vezes entrar nesse terreno daquilo que é diferente de mim. Porque assim, quanto mais eu conheço o outro, melhor eu vou convencê-lo, mais ideias eu vou ter. Então eu preciso saber o que ele gosta e o que ele não gosta para eu poder persuadir. Vou dar um exemplo para vocês num debate político. Um candidato, ele não apresenta apenas as suas ideias, ele não estuda apenas o seu projeto de governo, ele estuda também o projeto de governo do outro, porque ele vai conhecer os pontos positivos e os pontos negativos, ou seja, ele vai conhecer muito bem o seu interlocutor e ele vai poder jogar com isso para ganhar um debate. Então é muito importante num texto, se eu me dirijo a alguém que eu tenho de convencer ela de algo, e eu sei que essa pessoa pensa ao contrário de mim, eu preciso conhecer como é que ela pensa. Isso é muito importante, sempre buscar o conhecimento completo, os dois ou os diversos lados que tem o conhecimento. A gente tem que pensar também qual é a linguagem mais adequada para convencer esse interlocutor. Então, por exemplo, se eu tenho que convencer alguém que tem um grau de escolaridade alta, então, por exemplo, um juiz, enfim, é com qualquer linguagem que eu vou utilizar para convencer. Agora, se eu quero convencer alguém que está dentro da minha casa, na minha intimidade, pai, mãe, irmão, qual tipo de linguagem eu vou utilizar? Isso é muito importante também. Então, a linguagem a linguagem ela precisa ser pensada tendo em vista também a esse interlocutor, para que eu possa convencê-lo e também persuadi-lo. Então é muito importante, no momento que a gente pensa num texto, a gente ter em mente quem é essa pessoa que vai ler. E por isso eu planejar e adequar o meu texto, as minhas ideias, o nível de linguagem, a variação linguística, tendo em vista esse auditório, tendo em vista esse interlocutor. Muito bem, então eu fiz uma breve explicação sobre a importância do interlocutor e sobre os termos convencer e persuadir. Agora, vamos finalmente às atividades. Então, a primeira atividade está lá na página 26, a atividade oral de leitura. Como nós não estamos em sala de aula para debatermos, para trocarmos ideias, eu quero que vocês façam essa atividade no caderno. Copie e responda. Então, presta bastante atenção. O exercício inicia com uma pergunta. Será que a argumentação depende mesmo do interlocutor? Vamos verificar isso analisando os argumentos apresentados pelo enunciador nessas situações. Daí lança uma hipótese, tá? O exercício lança uma hipótese para você, e é essa. Você quer muito viajar com um amigo ou com uma amiga nas próximas férias ou no próximo feriado. A. Como tentaria fazer seus pais aprovarem essa viagem? Que argumentos usaria para convencê-los? Então presta atenção, você quer viajar com seus amigos nas férias ou no feriado. E como que você faria para que seus pais aprovassem isso? Você chegaria de mansinho, você lavaria uma louça, escreveria uma cartinha. Como? E que argumentos usaria para convencê-los? Você falaria o quê? Que seria a viagem mais importante da sua vida, que a sua amiga não pode ir sem você, que você é merecedora porque passou direto, enfim. Quais argumentos você usaria para convencê-los? Segunda hipótese. E se você precisasse da autorização do Conselho Tutelar de sua cidade para fazer essa viagem, já que estará desacompanhado de seus pais? Que argumentos usaria para provar que pode fazer isso? Então preste bastante atenção. A lei, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, ela diz que algumas circunstâncias, por exemplo, viajar para outros estados, para outros países, não, quando desacompanhados dos pais, é preciso de alguns requisitos. Então, como que você o que você falaria, né, para o Conselho Tutelar? Quais argumentos que você pode fazer isso?
Então, uma sugestão é que você pesquise isso para responder. Como você faz para viajar desacompanhado dos pais, segundo a legislação brasileira? Então, esse exercício vai exigir de vocês o quê? Pesquisar. A próxima atividade, o exercício número 2, ele se inicia na página 26 e ele termina na página 27. Esse exercício eu também quero que vocês façam no caderno. Lembrando que os textos não precisam ser copiados, apenas as suas perguntas, as perguntas e as suas respostas. Prestem bastante atenção. Num site que apresenta respostas várias às perguntas dos internautas, tipo em uma Responda, a questão era: como convencer alguém a comprar um terreno na Lua ou um monumento público? Então, tem aqui uma pergunta. Quem aqui é bom de argumentos? Preciso fazer um texto de 20 linhas ou mais e estou buscando ideias. Estamos aprendendo sobre dissertação no colégio, construindo argumentos. Imagine, você precisa vender um monumento público, tipo a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, ou um terreno na Lua, a um amigo e precisa convencer ele de que isso é um bom negócio. Que argumento usaria? Daí eu tenho uma melhor resposta aqui. Então, na primeira, na A, você vai colocar assim: que argumento o autor da resposta apresenta para justificar que o professor cometeu um grave erro? Daí você vai ter que ler aqui o argumento, onde está a melhor resposta. B. Você considera que esse argumento é válido? Esse argumento é convincente? Justifique sua resposta. Muito bem. Depois, você pegará lá na página 29 e nós vamos fazer o exercício 1 do em casa. Esse exercício 1 do em casa tem relação com o exercício anterior. Então, diz assim: A. Leia com mais atenção mais 3 mensagens com sugestões enviadas aos estudantes que solicitou ajuda para vender um terreno na Lua ou monumento histórico. Grife as que considerar mais convincentes. Então, eu tenho mais 3 respostas aqui. Então, você vai ler cada uma dessas respostas e você vai grifar aquelas que você julgar mais convincente. Então, lembrando que esse exercício, o exercício 1 do Em Casa, na página 29, ele é na apostila. Você lerá essas 3 respostas à pergunta e você vai grifar aquelas que você julgar mais interessante, mais importante. Muito bem. E você fará também o exercício 3, lá na página 31. Este eu quero que vocês façam no caderno. Então, diz assim: as mensagens enviadas ao estudante que desejava argumentos para vender um terreno na Lua, tarefa 1, este daqui, essas mensagens escritas para publicação no site apresentam abreviaturas, excesso de repetições, problemas de pontuação, incorreções relativas à regência nominal, regência verbal, entre outros. Você vai reescrever uma das mensagens adequando à norma padrão. Então, você vai voltar na página 29. Então, tem essas 3 mensagens. Todas elas não estão na norma padrão culta da língua. Por quê? Porque elas foram escritas para serem publicadas num site por pessoas de diferentes níveis de escolaridade. Então, nós temos aqui um texto que não está na norma padrão culta da língua. Você vai escolher um destes textos e você vai reescrever. No momento que você for reescrever, você vai ter que prestar atenção sobre as repetições, sobre os termos utilizados, sobre as abreviações, erros de regência, de pontuação e assim por diante. Então, por exemplo, aqui no primeiro a gente tem você, então a gente não pode, numa linguagem informal, ter abreviação, tá? Muito bem, então você vai escolher um destes textos para você escrever. Não é para copiar uma vez como está aqui e depois refazer na norma padrão culta da língua. Você já pode fazer apenas o segundo passo. Refaça na norma culta da língua, já reescreva adequadamente o seu texto. Beleza? Recapitulando. Então, vamos lá. A ordem das atividades, eu fiz um resumão aqui para que vocês
tenha um controle e se organize no momento de resolver os exercícios. Então, é para fazer o exercício 1, na página 26, você vai copiar e responder no caderno. O exercício 2, nas páginas 26 e 27, você vai copiar também e responder no caderno. O em casa, o exercício 1, na página 29, é apenas para ser feito na apostila. E o em casa, exercício 3, esse último exercício que eu acabei de explicar, na página 31, você vai copiar e também responder no caderno. Muito bem. Agora, o último detalhe. Depois de você terminar, você vai tirar uma foto das páginas do seu caderno que você fez o exercício. E eu quero que vocês caprichem bastante e vocês vão me enviar no WhatsApp, no particular. Não é no grupo da sala, porque senão fica muitas publicações. E eu vou anotar quem fez, porque assim eu tenho um controle, eu consigo ver quem está fazendo e quem não está fazendo. Muito bem. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Podem perguntar. Fiquem com Deus. Até a próxima.